Otep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando os likes de vocês. É muito importante que vocês deixem os likes de vocês, além de deixar os comentários de vocês, para que esse vídeo possa, ser divulgado, pela plataforma YouTube para outras pessoas. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 665. Estamos caminhando para 670 inscritas e inscritos nesse canal que é nosso. Esse é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, todas as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Hoje a gente está aqui para tocar uma ideia, família, que eu considero que ela é fundamental, muito importante. Vocês vão entender logo do que eu estou querendo dizer. Nosso povo, preto, africano, nós fomos e somos e seremos ainda, durante muito tempo, diuturnamente bombardeados pela estrutura política, epistemológica, pedagógica, audiovisual do eurocentrismo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós, pretas e pretos, temos uma dificuldade muito grande de compreender que uma série de contribuições, de manifestações culturais que a gente observa na sociedade, de uma forma geral, e particularmente aqui no Brasil, essas contribuições culturais são africanas originalmente. Mas essas contribuições culturais, infelizmente, elas foram capturadas. A minha grande amiga e irmã, Marina Miranda, diz, uma grande antropóloga, adepta do matriarcado africana, como eu sou adepto do matriarcado africano, disse que nós não podemos falar em apropriação cultural. E eu prefiro confiar nela, nessa análise, porque ela é uma sumidade, né? É uma pessoa brilhante nas suas análises antropológicas. Então, eu vou falar em captura. Muitas das nossas contribuições culturais foram capturadas pelos nossos inimigos e colocadas nas contas deles. E aí, quando a gente, às vezes, a gente está num espaço que nós fomos convencidos de que esse espaço não é nosso, é do branco, a gente, muitas das vezes, por desconhecer a nossa história, por isso que eu falei que nós somos e seremos e fomos bombardeados diuturnamente por essa estrutura que é o eurocentrismo, que é o racismo, a gente, muitas das vezes, aponta os dedos para nós mesmos. Nós apontamos os nossos dedos para nós mesmos. O que eu estou querendo dizer? Muita gente entende que, por exemplo, é errado uma pessoa negra ser protestante. Eu estou vontade para falar porque eu não sou protestante, eu sou da Macumba, sou de Umbanda, sou nascido e criado dentro de um terreiro de Umbanda. Quem fez meu parto foi a vovó Maracunga da Calunga, salve ela, como eu sempre digo. E então eu estou vontade para falar porque eu não sou protestante, nem católico e nem muçulmano. Eu sou de Umbanda. A Umbanda, conforme explica o grande Ney Lopes, ela o seu nome Umbanda vem de uma palavra quimbundu chamada Umbanda, que significa magia e arte de curar. Então a Umbanda ela é uma religião de matriz africana, ela é uma religião africana reproduzida aqui na diáspora, assim como o Candomblé é uma religião africana reproduzida na diáspora. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente, família, a gente não pode cair na armadilha de apontar dedos, para irmãs e irmãos que, por um motivo ou outro, está inserido dentro de um espaço protestante. Por exemplo, da mesma forma que a gente não pode apontar dedos para um irmão ou uma irmã que está inserido dentro de um espaço muçulmano, ou dentro de um espaço judaico, ou dentro de um espaço budista, que foram construções que foram ditas que não são nossas. Calma que a gente precisa explicar isso com profundidade. Onde é que eu estou querendo chegar? O protestantismo, ele assim como o catolicismo, eles são uma interpretação, como eu já tive a oportunidade de falar aqui anteriormente, interpretação que europeus brancos racistas, lógico, fizeram das manifestações culturais africanas.
Eu não posso apontar o dedo para o grande pastor Martin Luther King Jr. e dizer: Martin Luther King, você está errado porque você professa uma religião dos nossos opressores. Eu não posso apontar o dedo para ele e dizer isso. Por que eu não posso? Primeiro que ele usou a sua religião para combater o racismo nos Estados Unidos e morreu por conta disso. Ele foi um dos grandes líderes da luta pelos direitos civis, que na verdade são direitos humanos, que ocorreu nos Estados Unidos da América. Todos nós sabemos disso, né? Então eu não posso falar, até porque as igrejas, as Black Church nos Estados Unidos, por exemplo, foram locais de reunião e de produção de organização política, de estratégias políticas, de luta política, né? Não por acaso o Martin Luther King praticou o sit-in, né? Aquelas formas de protesto pacífico, ficar sentado em frente a locais segregados. Martin Luther King foi preso várias vezes por conta disso. Foi preso porque fez boicote aos ônibus segregados. Fez a galera ir a pé, ir de carona, e de Kombi para o trabalho, para a escola, para os seus compromissos, para não andar mais de ônibus. E acabou sendo pressionado, foi preso muitas vezes até ser assassinado por conta disso. Malcolm X, meu ídolo para sempre, ele foi assassinado pelos mesmos motivos, por lutar contra o racismo nos Estados Unidos. Malcolm X, ele era adepto do Islã. O islamismo, ele nasceu na Arábia Saudita, e quando ele entra no continente africano em 639, da nossa era, da Era Comum, o islamismo, ele simplesmente, os muçulmanos, começam o processo sistemático de sequestro de africanos, escravização de africanos pretos, porque os árabes e as obras de Carlos Moore estão aqui, não deixa ninguém mentir. A obra de Tidjane Ndaye, o genocídio ocultado, está aí que não deixa ninguém mentir. Os muçulmanos escravizaram africanos por mais de 1000 anos no nosso continente africano. Leiam as obras de Carlos Moore, O Racismo através da História, da Antiguidade e da Modernidade, está lá. Está lá, está documentado lá. Racismo e Sociedade, mesma coisa, está documentado lá. Sheikh Anta Diop, que fez aniversário ontem, eu fiz um vídeo sobre ele. Sheikh Anta Diop era muçulmano. Eu posso apontar o dedo para Sheikh Anta Diop e para Malcolm X e dizer que eles não devem processar o Islã por conta disso, por conta dessa história do Islã? De forma nenhuma. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. O que eu estou querendo dizer? Onde é que eu estou querendo chegar? Muitas vezes, família, nós somos enganados por discursos racistas, discursos eurocêntricos, que dizem que nós estamos errados em praticar determinados cultos ou determinadas manifestações culturais, e a gente se coloca numa camisa de força, nós pretos e pretos, por nós conhecermos a nossa história, que nós somos educados pelo eurocentrismo desde sempre, e nós desconhecemos a nossa verdadeira história. Nós desconhecemos a nossa verdadeira história. E aí, como por exemplo, quando uma pessoa deseja Feliz Natal para o outro, né, ou manda, sei lá, uma figura de Jesus de Nazaré ou de Papai Noel, que seja, essa pessoa que é preta, não necessariamente ela está indo contra aquilo. Percebam, a gente precisa tomar cuidado para não cair nas armadilhas. Não necessariamente ela está indo contra os seus ancestrais. Muitas vezes ela está fazendo isso porque existe aqui essa cultura e ela apenas é uma expressão de carinho, de educação, de respeito para com o outro. Não necessariamente que ela acredite em Jesus de Nazaré ou que ela acredite em Papai Noel, não. Né? Da mesma forma que muitos de nós adoramos desfilar em escola de samba. Né? O samba é de origem africana. O carnaval, pelo menos esse modelo de carnaval que chegou aqui, ele tem origem na Roma Antiga. E os romanos escravizaram africanos também. Né? Mas todo mundo gosta de carnaval. O samba, repetindo, o samba é de origem africana. O carnaval, esse modelo que chegou aqui no Brasil, não. Esse modelo ele tem origem na Roma Antiga. Carnevale, festa da carne. Pesquisem sobre isso. Por que eu estou falando? Onde é que eu estou querendo chegar, família? Nós precisamos tomar cuidado para a gente não apontar dedos para irmãs ou irmãos que são, talvez, de religiões protestante, católica, muçulmana, que talvez, num momento ou no outro, por questão de desconhecimento histórico, e nós fomos e somos e seremos repetindo, bombardeados por essa agressão, né, que nos vitimiza todos os dias, essa agressão epistemológica pelo eurocentrismo,
e que nos faz pensar e agir de forma equivocada, né? E reproduzir equívocos históricos que nós aprendemos nas escolas públicas, nas escolas particulares, nas universidades públicas, nas universidades particulares, em livros de orientação eurocêntrica, em canais da mídia burguesa, em canais no YouTube que falam besteira, falam equívocos a respeito da história da África, né? E a gente acaba sendo levado, conduzido por desconhecimento a praticar erros contra irmãos e irmãs. Tudo que os racistas querem é nos dividir, dividir para dominar, como disse o grande Walter Rodney na obra dele, Como a Europa Subdesenvolveu a África. Então, eu tô aqui, família, para a gente... esse é o último vídeo de 2023, né? Não por acaso estou de branco, estou com a camisa escrito África aqui, né? Hoje é sábado, dia das Iapás, né? Eu estou de branco porque eu sou filho de Xangô, meu Xangô chegou a Irá e ele come o Coxalá, e porque eu gosto de usar branco na passagem de ano, porque os nossos ancestrais usam branco, né? Da mesma forma que os muçulmanos usam branco na sexta-feira, os muçulmanos usam branco na sexta-feira. Os muçulmanos usam... Eu estava voltando para falar porque eu tenho amigos muçulmanos, vários, africanos do continente, inclusive. Então, porque eu procuro conhecer a história desses irmãos e irmãs antes de apontar o dedo para ele, até porque eu não faço isso, eu não posso apontar dedos para A, B ou C. Eu tenho que parar e ouvir a sua história. Irmão, o que você aprendeu a respeito da sua história e com quem? Quem te contou a respeito da nossa história? Eu aprendi muito de uma maneira errada a nossa história durante muito tempo até conhecer a perspectiva do panafricanismo. Eu, por exemplo, militei, e milito ainda, né? Talvez ano que vem eu volte, dentro de pré-vestibulares comunitários, onde, em alguns deles, eu quase fui expulso de lá por ser pan-africano, por não rezar na cartilha do eurocentrismo, por não falar de Karl Marx e Friedrich Engels, por falar apenas de Cheikh Diop, Marimba Ani, Kabengele Munanga, Carlos Moore, Joseph Kizerbo e etc. E bater de frente com a visão eurocêntrica que permeia os estudos a respeito da história, da geografia, da filosofia, etc. Então, por que eu faço isso? Porque eu sou pan-africano. Mas o fato de eu ser pan-africano não me coloca o direito de apontar dedo para quem quer que seja, né? Para um irmão ou uma irmã que esteja praticando, me desejando Feliz Natal, mandando figura de Jesus de Nazaré para mim, né? Ou figura de Papai Noel, que seja. Eu não posso fazer isso. Eu não posso repreendê-lo. Eu posso conversar com ele ou com ela. Eu posso e devo conversar com ele, né? E eu tenho que primeiro ouvir a sua história, porque nós estamos numa diáspora da Maafa, família. É isso que a gente precisa compreender. Nós estamos numa diáspora da Maafa, da destruição de culturas africanas, de invasão e depredação de terreiro de Umbanda e Candomblé, onde até pessoas negras de Candomblé reproduzem a mentira eurocêntrica de que o Candomblé é uma religião brasileira. Não é. O Candomblé é uma religião africana. Já tive a oportunidade de falar aqui antes. Assim como a Umbanda é uma religião africana. E o catolicismo é que sincretizou conosco. Não por acaso o catolicismo ele tem uma série de elementos africanos ali. Podem pesquisar, família. Estou voltando para falar porque eu pesquiso, tá? Então, tem uma série de elementos africanos ali. Por exemplo, o defumador que os católicos fazem nas suas igrejas, os padres fazem, aquilo é africano, família, né? A roupa que o Papa utiliza, o padre utiliza, aquilo ali são as roupas que os sacerdotes de Amon, Amém, utilizavam no Antigo Kemet. O solidel que o Papa utiliza, que os judeus utilizam, chamava-se Yarmulke no continente africano, no Antigo Kemet. Os sacerdotes de Amon utilizavam aquilo. Mas, apesar disso, de saber disso, graças às minhas pesquisas e minhas leituras, eu não posso apontar o dedo para um católico negro e dizer, você está errado. Não, eu posso conversar com ele apenas e falar para ele, isso aí é de origem africana. O que nós temos como catolicismo e protestantismo tem uma raiz africana. O que acontece é que é uma interpretação europeia. Uma outra antropologia interpretou aquilo e adequou aquilo que eles estavam recebendo às suas visões antropológicas. Nada mais natural, até porque nós nós africanos e africanos, nascemos num berço cultural, antropologicamente, contrário ao berço euroasiático, conforme explica Diop na obra dele, A Unidade Cultural da África Negra. O que eu preciso informar, dentro das minhas limitações, para os irmãos e para as irmãs,
é isso. Que a Bíblia, por exemplo, tem mais informações a respeito do continente africano do que da Europa ou de Israel, por exemplo. Né? Então, e que Jesus de Nazaré nunca poderia ter sido esse homem branco como ele foi representado pela Igreja Católica e pelo Renascimento, pelos pintores renascentistas, e que aquilo ali foi uma estratégia ideológica e política para poder difundir a história mais famosa do mundo, que na verdade nasce no continente africano, porque naquela época, por exemplo, não existia o canal de Suez, né? A Palestina fazia parte do continente africano. Não por acaso a tradição judaica, não, a tradição bíblica diz que a família de Jesus de Nazaré fugiu para o Kemet, fugiu para o Egito, né? Já era Egito naquela época, não era mais Kemet, já tinha deixado de ser Kemet, mas fugiu para o Egito. Pô, se esconder porque provavelmente o fenótipo dele era parecido com o fenótipo das pessoas que viviam no Egito e ainda eram predominantemente pretas, né? Os muçulmanos, não, perdão, os hebreus, são um povo mestiço que ficou 400 anos no Kemet e saiu de lá egipcianizados, como explica Chica Diop. Egipcianizados, culturalmente egipcianizados fenotipicamente, né? Então, por que a gente acredita que os judeus são brancos? Porque a mídia burguesa e a história eurocêntrica nos convenceu disso. E a gente reproduz falácias eurocêntricas sem nem se dar conta disso, né? Daqui a pouco, daqui a alguns anos, vão dizer que o Malcolm X era loiro. Sheikh Anta Diop era branco, europeu. E se nós não tratarmos agora de resolver isso no nosso meio, aqueles que virão nos substituir, né? Eles vão acreditar nessas mentiras eurocêntricas como a gente acredita agora nessas mentiras eurocêntricas que contam para nós, né? Como a gente acredita agora. Então, família, o que eu estou falando aqui é um papo, né? É um alerta para que nós não caiamos em armadilhas eurocêntricas e não nos coloquemos em pé de guerra um com os outros. Precisamos nos unir, precisamos conversar, precisamos nos organizar. Fundamentalmente, porque o Stockley Carmichael já falava isso lá nos anos 60, anos 70. Stockley Carmichael, grande, Kwame Ture. Precisamos nos organizar para a gente poder se defender desses inimigos, porque o inimigo é poderosíssimo. Ele tem todas as armas na mão dele, ele tem as armas nucleares na mão dele, ele tem as armas midiáticas na mão dele, ele tem o audiovisual na mão dele, ele tem a indústria cultural a seu favor, né? A sua mercê. Indústria cultural essa que vem embranquecendo manifestações culturais africanas desde sempre. Embranqueceu o rock, todo mundo acredita que Elvis Presley é o rei do rock, todo mundo acredita que o rock foi durante muito tempo, a gente ouviu isso, que o rock é coisa do branco. Eu cansei de usar a camisa de banda de rock, eu sou fã de rock, sou fã do Motorhead, do Iron Maiden, do Rush, do Deep Purple, do Black Sabbath, dessas bandas todas. E muitas vezes eu fui interpelado por pessoas que falavam, não, você não pode usar esse tipo de camisa porque você é preto. Eu sou fã do Ramones, eu tenho camisa do Ramones para tudo. Eu vou usar sempre camisa. Por quê? Porque o rock é coisa do preto. Nós criamos o rock, né? O que acontece é que isso foi capturado, retirado de nós. Como o samba está sendo, como o funk está sendo embranquecido, que eu aprontei isso na minha dissertação de mestrado, como o jazz foi embranquecido, como o blues tentaram embranquecer, mas não conseguiram, como estão tentando embranquecer o rap, né? E aí, se a gente não se atentar para isso, como estão tentando embranquecer o candomblé, como estão tentando embranquecer o banda, como estão transformando o acarajé em bolinho de Jesus. Se a gente não se atentar para isso, como estão tentando e conseguiram, estão quase conseguindo embranquecer a capoeira que foi perseguida no início dos anos do século XX, e hoje em dia a capoeira está aí, ó, né? Um monte de gente não negra praticando a capoeira, e daqui a pouco a gente, aqueles que vão nos substituir, né? Aqueles que vão nos substituir, nossos irmãos que virão, irmãs que virão depois, daqui a pouco vão achar que a capoeira nasceu na Europa, não nasceu na Europa. Nem no Brasil nasceu, veio de África para cá, né? E nós aqui, nós somos brasileiros, somos africanos e diáspora, sempre bom a gente repetir isso. Então, família, o papo é um alerta, sabe? Um alerta porque a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala para irmãs e irmãos que, por questões estruturais de desconhecimento, que nós fomos violentamente prejudicados propositalmente, nós fomos roubados nossos direitos sociais mais básicos, nós fomos alijados de conhecer a nossa cultura, a nossa história, nossas contribuições. Por isso que a gente acredita que a medicina foi o branco que criou, a filosofia foi o branco que criou, a matemática foi o branco que criou, e muitos brancos pobres acreditam nisso também, repetem isso, reproduzem isso. Reproduzem isso, né? Então nós precisamos, antes de mais nada, conhecer a nossa história para não falar besteiras na frente de brancos e não apontar nossos dedos contra pessoas negras que estão no mesmo lugar de desconhecimento histórico que nós
pretas e pretos estamos. Não precisamos disso, né? Não precisamos disso. Precisamos é nos unir. Por isso que eu sou pan-africano. Só por isso, porque nós precisamos nos unir. Por isso que eu sou pan-africano. Por que eu sou pan-africano? Eu sou pan-africano porque foi a única e sempre será a única ideologia que, de fato, se comprometeu em nos libertar política, epistemológica, espiritualmente falando, né? Economicamente falando. Estamos juntos sempre. Feliz 2024. Venha fazer meu curso de História da África. Ele é online, ele é comigo, aula síncrona. Ano que vem a gente volta aqui para mais um bate-papo, Rotep, África no Centro.